Olá, você, tudo bem? Vamos pintar essa representação de Cristo no tecido. Vamos lá então. Vamos dar início ao trabalho trabalhando o rosto e a tinta escolhida para fazer as áreas de sombra é o laranja. Vou trabalhar com o laranja, criando assim as áreas mais sombreadas do rosto. Então vou marcar com o laranja, não é? Porque é uma tinta boa para se trabalhar, já que vou trabalhar o rosto com o amarelo pele. Então o laranja aqui vai me dar uma sombra bem marcada e eu vou ter segurança para dar continuidade à pintura. Então, se você fizer uma marcação de sombra, não é? com o laranja do jeito que eu estou fazendo aqui, você não vai se perder no andamento da pintura aqui do rosto, tá bom? Pronto, já posso trabalhar agora com amarelo pele. Eu acabei de aplicar o laranja, tá? Tô falando assim porque, como é no vídeo, você não deve saber o tempo, né? Eu acabei de aplicar o laranja, eu já venho com o amarelo pele, trabalhando e dando sequência à pintura do rosto. O interessante aqui é a gente trabalhar, ó, bem próximo ao laranja. Digo assim porque essas áreas, ó, elas ficam mais iluminadas. São áreas mais sobressaltadas da pintura, não é? Aqui a maçã do rosto também, que é um pouco de iluminação. Então eu deixo bem ralinho aqui, ó. E aqui vem dizer sem tinta. E vou trabalhar com o branco. Também tenho que trabalhar aqui, perto da barba, ó. Eu vou deixar os lábios sem pintar, por enquanto. Notem que as áreas que devem ficar iluminadas, ou eu não coloco tinta, ou eu coloco a tinta bem ralinha. E aí eu já posso aplicar o branco. Ó. Vou criar assim a iluminação necessária nessas áreas. Lógico que você não vai perceber direito, por conta que ainda falta pintar aqui o fundo. Essa área aqui ela só vai aparecer mesmo quando a gente trabalhar aqui o fundo. Ó, o branco. Esfumando. Aí eu trabalho novamente aqui com amarelo pele, ó, esfumo aqui para cima do branco e essas áreas elas vão ficar mais claras, né? Ou seja, as áreas de luz. Já fiz aqui a sobrancelha, vamos aqui para o cílio com sépia, tá? Vamos escurecer um pouquinho aqui abaixo do nariz também, ó. Um pouquinho aqui. É pouca tinta, tá, gente? A gente vai continuar trabalhando com sépia. Gente, o pincel que eu estou trabalhando aqui é um pincel sem numeração, é um pincel sem referência. Eu não vou conseguir falar para vocês a numeração
E a referência, porque não tem mesmo, né? Não tem como. Mas é um pincel pequeno, ele está parado e lixado, né? E pequeno porque as áreas aqui são pequenas, então não pode trabalhar com pincel de numeração grande. E tem que ser um pincel preciso para não ultrapassar as áreas a serem pintadas. E a gente vai trabalhando com o sépia aqui, ó, barba, bigode. Vamos trabalhar a parte de baixo e vamos subindo, subindo e esfumando. Aqui abaixo do lábio inferior, a gente trabalha com sépia também. E aí a gente vem descendo. Esfumando. Nas áreas que ficou sem tinta, aqui na barba, eu trabalho agora com o clareador incolor. Eu vou esfumando esse clareador incolor, vou de encontro aqui ao sépia. E assim eu já começo a entender melhor esse detalhe da pintura, já que eu carrego o sépia para áreas onde estava sem tinta e fica ali um tom mais claro. E agora eu volto a trabalhar com o sépia. Agora eu vou já simulando aqui, ó, os fios da barba. Agora vou parar de pintar aqui o rosto, vou trabalhar aqui a túnica com laranja. Trabalhar aqui a túnica com laranja. Por que eu parei lá o rosto e estou vindo para cá? Porque eu preciso entender essa área aqui. E eu só vou entender melhor se eu pintar a parte da túnica que está aqui à frente do rosto. Lavo o pincel, seco e vou trabalhar agora com o amarelo bebê. É que eu quero fazer uma área iluminada aqui no turbante. Então eu trabalho com essas cores. Fazendo isso, eu entendo melhor a frente aqui do rosto. Vou trabalhar agora o cabelo. O meu método de trabalho é esse, é sempre buscando entender, não é, a execução, ou seja, a execução do trabalho que eu uso, é sempre buscando entender a figura que a gente está trabalhando, não é? Não adianta nada eu meter tinta aqui e não ir procurando entender o que acontece no detalhe aqui do personagem. Então eu vou trabalhando com sépia. Faço aqui a divisa do cabelo, tá vendo? Tem uma parte que é do outro lado, então eu já procuro compreender isso. E assim eu não me perco naquilo que eu estou fazendo. Em
tudo que você quiser fazer na vida tem que haver um planejamento. Você tem que planejar. E só depois de planejar bem é que você parte para a execução. Quando estiver executando, você lembrar daquilo que você planejou. Lógico que às vezes você muda um pouco o esquema de trabalho devido a alguma outra dificuldade, mas você tem que ter um trabalho pré-estabelecido na sua mente. Lavo e seco o pincel. Vou trabalhar com o clareador incolor novamente, ó. Mesma coisa que nós fizemos lá na barba. Não tema de passar clareador incolor, não. Passe o clareador incolor com vontade. E você pode ficar certo de que o sépia vai ficar... A primeira mão que você deu com sépia vai ficar marcada. E a área que ficou quase sem tinta vai continuar ali mais rala. Então você vai ter uma base para continuar trabalhando. Vou trabalhar um pouquinho de laranja aqui também no cabelo. E na barba. Agora a gente vai trabalhar com o preto, criando as áreas mais escuras aqui na barba. E essas áreas mais escuras, ela está sempre mais próxima ao sépia mais escuro, ou seja, naquela área em que nós aplicamos o sépia mais forte ali. Ó. Ó, o cantinho mais fechado aqui do rosto. Ó. O preto ele tem que ser trabalhado agora com cuidado, que é para você não escurecer demais o trabalho. Você tem que ter cuidado de não fazer o acabamento muito desenhadinho, porque senão vai ficar muito artificial o trabalho, não é? Agora eu ilumino algumas áreas onde requer mais iluminação. E já vou trabalhar ali os lábios. Passa-se o branco, limpa o pincel e esfuma. Você só vai compreender melhor o trabalho à medida em que você vai finalizando.
Eu vou pintar os lábios aqui com magenta, é pouquinha tinta, tá, gente? É uma poeirinha de tinta magenta. Mesmo assim, eu também deixo áreas por pintar. E aí eu trabalho com um clareador incolor, as áreas sem tinta. Quando eu digo magenta, mas é pouquinha tinta, senão vai ficar com o lábio muito pintado. E aí nas áreas que ficou aqui sem tinta, eu trabalho com amarelo pele, pouquinha tinta também, e esfumo e integro as tintas. Ó. Logo em seguida eu trabalho com o sépia, marcando melhor. Eu uso o branco para marcar melhor aqui os lábios, ó. Criar uma iluminação. E a gente não pode deixar tão marcado como está aqui, ó. Você pode perceber uma linha cheia de curvas, não é? E isso não é interessante. A gente tem que fazer uma marcação, uma sombra em que diferencie aqui o nariz daqui da maçã do rosto, não é? A gente tem que criar essa separação mais suavemente, tá? Pode ser nada grosseiro, não. Eu vou trabalhar agora com uma poeirinha de sépia aqui, ó. Uma poeirinha. Vou marcar, ó, e vou esfumar. A mesma marcação que eu fiz aqui com o lilás, ó, na barba, marcando alguns pontos, não é? Eu vou fazer aqui no cabelo. Eu vou fazer aparecer melhor a textura do cabelo com o lilás. Isso vai me dar uma ideia melhor do cabelo, não é? É pouca tinta, não pode carregar demais de tinta, porque senão vai estragar todo o seu trabalho. Então a tinta ela tem que ser bem dosada, ó, um pouquinho de branco em alguns pontos. Agora eu vou trabalhar com cinza lunar, fazendo um contorno aqui, ó. Já estou trabalhando o fundo, tá, gente? Agora é o fundo. O cinza lunar ele vai me dar uma silhueta aqui à frente do rosto. É pouquinha tinta, como você pode ver. Esfumando, criando suavidade na pintura. Eu estou trabalhando com o pincel 326, número 8 da Condor. Eu poderia ter trabalhado toda a pintura até agora com esse pincel. Também não me traria dificuldade alguma. Então, se você for pintar e quiser iniciar essa pintura com esse pincel 326,
número 8 da Condor também está correto. Vamos trabalhar esfumando bem a tinta. Eu vou trabalhar agora com o clareador incolor, aqui onde eu parei com o cinza lunar. Vou trabalhar com o clareador incolor, ó, e esfumando. Vou suavizar esse cinza lunar. Ou seja, à medida em que esse cinza lunar se afasta da pintura, ele vai ficando mais claro, ó, por conta do clareador incolor.